Hoje nós vamos estudar o livro de Atos. Eu falei para vocês que aqui a gente ia compreender um pouquinho sobre esse contexto judaico que você encontra dentro do Novo Testamento, né? Toda a Bíblia, com exceção do livro de Lucas e com exceção do livro de Atos, ele foi escrito por judeus, dentro de uma cultura judaica, dentro de uma vivência. É lógico que tem alguns livros que ele não tem o autor conhecido, mas se você olhar o livro de Hebreus, por exemplo, que não tem um autor conhecido, ele tem toda uma estrutura judaica composta, bíblica, tendo uma referência bíblica. E a intenção é de apresentar para vocês o quão judaico é a Brida Hadashah, o quão judaico é o livro de Atos, o quanto ele representa, o quanto ele busca. Eu sempre busco trazer uma crença de uma fé bíblica pautada dentro dos ensinamentos e da vivência da nação de Israel, do povo judeu. E eu sempre falo que Roma fez um trabalho muito bem feito, né? De tirar toda essa concepção judaica, todo esse simbolismo, toda essa história, tudo aquilo que carrega de conceito bíblico, que é verdadeiro, que é bom, que é maravilhoso, que é bênção para as nações. Roma fez um trabalho muito forte de tirar esse contexto e distanciar muitas pessoas dentro do verdadeiro conceito que está a Brida Hadashah. Se você chegar e chamar as pessoas para irem a um culto gospel, um rock gospel, ou um sertanejo gospel, ou sei lá o que, assim, dentro dessas facetas que existem no mundo gospel, você não vai encontrar muita resistência. Mas quando você fala, vamos a uma celebração judaica, as pessoas logo já criam uma resistência. Celebração judaica, eu não quero nada com aquele povo que matou Jesus, não. Esse foi um trabalho, eu não estou falando a nível geral, né? Lógico que tem pessoas que amam a nação de Israel, que entendem esse conceito, mas eu queria demonstrar aqui qual que é o papel da nossa congregação, entendendo melhor o livro de Atos. Porque se você compreender a sua verdadeira origem, você vai compreender o nosso papel, o papel de restauração, o papel de unir novamente judeus e gentios dentro deste reino, dentro desse chamado, onde havia uma unidade, mas havia uma referência. Não pode ocorrer unidade sem ter referência, porque se eu não tenho uma referência de onde seguir, eu não vou ter unidade, é igual um casal. Imagina um casal tendo uma concepção totalmente fora dos padrões bíblicos e um marido que tem os padrões bíblicos como referência. Uma hora vai dar briga, uma hora não vamos andar na mesma linha. Então, para que haja uma unidade entre judeus e gentios, faz-se necessário ter uma referência. E eu posso dizer com todas as letras, eu vou te mostrar, essa referência não é gentílica. Ela não está fora de um contexto judaico-bíblico. Essa referência ela é judaica, ela é bíblica. É isso que nós vamos estudar aqui no livro de Atos, que você vai ver como Lucas é detalhista nas questões judaicas, em trazer novamente esse conceito de judeus e gentios. Deixa eu só virar essa televisão aqui mais para mim, para eu acompanhar o slide. Espera um pouquinho. Entre judeus e gentios vivendo de forma harmoniosa, como deve ser, né? Eu queria que você abrisse, primeiro para você entender quem escreveu este livro, tá? O livro de Atos, vai lá em Atos capítulo 1. Irmãos, eu tenho labirintite, hoje eu estou com um pouquinho de labirintite, então de vez em quando vocês vão me ver balançando aqui um pouquinho, tá? Mas, lá em Atos capítulo 1, o autor desse livro é Lucas. Lucas não era judeu de sangue, tá? Mas Lucas tinha toda uma concepção judaica na sua mente, até mais forte daqueles que eram judeus de sangue. Até mais forte do que daqueles que eram judeus de sangue. Se você pegar o Evangelho de Lucas, que foi escrito por ele, você vai ver o quão detalhista ele é, Ivan, do conceito judaico. Coisas que os outros autores que eram judeus de sangue, não se preocuparam em relatar. E Lucas teve essa preocupação. Ele, embora não era judeu de sangue, eu acredito que ele era um prosélito, ele era um convertido ao judaísmo, ele tinha toda uma concepção judaica na sua mente.
ele busca, quando você estuda o livro de Atos, ele procura sempre trazer o centro da reunião dos judeus. Sempre ele coloca a responsabilidade da liderança da comunidade iniciada em Yeshua HaMashiach. Ele sempre procura trazer a menção da Torá. Ele sempre fala dos princípios estabelecidos pela Torá, sendo concretizado e estabelecido nessa comunidade que se iniciou. Então você vai ver que Lucas ele tem toda essa preocupação. Ele apresenta a característica judaica de forma mais veemente do que outros judeus que escreveram os evangelhos, como o livro de Mateus, que foi escrito por Matitiarro, que é o nome dele em hebraico, ele era judeu de sangue, como o livro de João, como o livro de Marcos, todos eles judeus de sangue, mas Lucas teve a preocupação de cuidar de detalhes que os outros não tiveram. Aí eu fiquei pensando, por que é isso? Porque quando nós já estamos para Mateus, para Marcos, para João, que já eram judeus, vivenciando qualquer coisa que você vivencia desde a sua infância, aquela coisa se torna comum, aquilo se torna habitual na tua vida, e às vezes você não atenta que aquilo é importante de você transmitir, porque aquilo se tornou habitual. Vou dar um exemplo. Se você comparar com os mineiros, quantos quilômetros é daqui em Belo Horizonte? 700 quilômetros mais ou menos, né? 700 quilômetros, menos um pouco? 500 e poucos quilômetros. Se você pegar os mineiros, eles vão mais à praia do que eu, que moro a 50 metros da praia. Porque eu estou habituado com a praia faz parte do meu dia a dia, eu vou e volto, eu olho para a praia. O mineiro sai 500 quilômetros, vem aqui para a praia e dá mais valor àquilo que eles não têm todos os dias. E eu penso que era assim também com Lucas. Lucas, quando ele enxerga e ele adere, a essa fé judaica, a essa fé bíblica judaica, ele se maravilha. Os detalhes para ele é muito importante, diferente talvez de Mateus, diferente talvez de João, que já estavam habituados com aqueles detalhes e não se preocuparam em transmitir. Mas Lucas, desde o momento que ele escreve, ele se preocupa em colocar detalhes. Quem era Lucas? Lucas era um médico. Não precisa ir lá, senão nós vamos tomar um tempo. Você vai ver em Colossenses capítulo 4, se eu não me engano, verso 14. Um médico, letrado, estudado, gosta de conhecer as coisas. Ele tinha um prazer enorme de transmitir esse contexto judaico. Quando você estuda os evangelhos, Mateus, temos o livro de Marcos, Lucas e João, você vai ver como que Lucas detalha alguns conceitos da vida de Yeshua que os outros não relataram. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se a minha canetinha está funcionando. Acho que não, Flavinha. Você vai ter que ser minha... Não está funcionando não, passa para mim. Você vai ver alguns detalhes, vai lá em Lucas capítulo 2 comigo. Vai lá, Lucas capítulo 2. Ele escreve o livro, tanto o livro de Lucas quanto o livro de Atos, ele escreve para Teófilo. Você vai ver aqui, Lucas capítulo 1. Olha lá o capítulo 1, só para você ver isso. Tendo muitos elaborado uma narração dos fatos que entre nós se cumpriram, Lucas 1:1, conforme nos transmitiram os que desde o início foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, achei também conveniente contá-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo. É um receptor de uma carta desconhecido. Tanto existe várias conjecturas sobre quem é Teófilo, mas é desconhecido, tá? Então você vai ver que Lucas escreve essa carta para ele. Se você pegar o livro de Atos, primeira parte, ó Teófilo, é que inicia o livro de Atos. Mas olha como que Lucas, ele é detalhista. Ele fala da circuncisão, fato que os outros evangelhos não citam. Ele fala do nome de Yeshua, que é dado na circuncisão, embora já sabia, que o anjo já tinha revelado o nome de Yeshua, porque a tradição judaica diz que o nome do varão, ele é dado no momento da sua circuncisão, no 8º dia. Então ele se preocupa em citar esse detalhe. Ele fala da apresentação que tinha conforme a purificação do período que a mulher tinha que se reservar.
até que ela fosse apresentada, juntamente a criança fosse apresentada ao Eterno. Logo depois, ele fala do resgate do primogênito. Ele procura pegar detalhes que os outros evangelistas não tinham preocupação de detalhar. Olha aqui Lucas capítulo 2, olha que detalhe interessante. Verso 21. Cumpridos os outros dias de circuncidar o menino, Lucas capítulo 2, verso 21. Cumpridos os 8 dias para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Yeshua. Porque é o 8º dia? É uma tradição judaica. Dá o nome da criança no dia da sua circuncisão. E ele se preocupa, ele poderia ter falado assim, e foi circuncidado a criança, e não citado que aquele momento tinha sido dado o nome do Yeshua. Mas para ele era importante. Ele queria apresentar para o leitor, para aquele que estava lendo o livro, que era importante citar os detalhes. Esse Yeshua, na qual eu estou transmitindo, ele é um judeu, e ele tem uma história, ele tem uma ascendência, ele tem uma referência por trás. Ele foi circuncidado ao dia, e no 8º dia, conforme a tradição judaica, o nome dele foi posto. Yeshua. Olha que interessante. Foi-lhe dado o nome de Yeshua, que pelo anjo lhe fora posto antes de nascer. Verso 22. Quando se completaram os dias da purificação, segundo a Torá de Moisés. O que é o período da purificação? Nós fazemos aqui na nossa congregação. Quando nasce uma criança, espera-se 40 dias para apresentar essa criança. Quando nasce uma mulher, espera-se 80 dias, se eu não me engano, para que a mulher seja apresentada dentro da congregação. E ele estava citando isso, que pós 40 dias, pós purificação do período do parto, Yeshua é apresentado no templo. Levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme está escrito na Torá de Adonai. Todo primogênito será consagrado a mim. O que ele está citando? Na tradição judaica, não é só uma questão de tradição, é um mandamento, né? Mas dentro do contexto judaico, todo primogênito, ele é feito o resgate dele. E o que ela vai fazer aqui, Maria, e Lucas vai citar, é que o resgate de Yeshua como primogênito dela estava sendo feito. Olha o verso 24. Verso 23. Conforme o que está escrito na Torá do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. E para dar a oferta, segundo o disposto na Torá do Senhor, 1 par de rolinhas e 2 pombinhos. Ele cita a circuncisão, ele cita que o nome de Yeshua foi dado ao 8º dia, ele cita que esperou os 40 dias para apresentá-la no templo, ele fala das ofertas em prol de resgate do primogênito, que o primogênito pertence ao Eterno, e ali era um resgate que estava sendo feito. Se você pegar as celebrações judaicas citadas por Lucas, você vai ver como ele é detalhista, Sandrinho. É ele que fala que os discípulos em Pêssah estavam sentados o quê? Reclinados. Nenhum outro evangelho cita, mas Lucas cita que ele estava sentado celebrando Páscoa reclinado. Quando nós estamos fazendo a celebração aqui, a gente entende por que se come reclinado. É uma tradição judaica, não é um mandamento. Então ele é detalhista de apresentar a cultura judaica dentro das suas cartas, dentro do Evangelho, como no livro de Atos. Aí eu até coloquei aqui, o livro de Atos, Lucas se preocupou em apresentar as mesmas características usadas no Evangelho. Se você, como eu mostrei aqui no Evangelho, se você for ler-lo todo, você vai ver como ele é detalhista nessa origem. Irmãos, eu acredito que Lucas estava querendo transmitir Yeshua dentro de algo palpável. Ele não estava querendo tirar um Messias sem história, um Messias sem nexo, um Messias que não tinha uma origem, não tinha um meio e tinha um fim. Ele estava querendo apresentar ele por completo. Um Messias que tem uma origem, que tem um meio e que tem um fim, um plano estabelecido por Hashem. Aí ele apresenta Yeshua dentro de toda a história judaica, dentro de todo o preceito da Torá, e ele escreve para dar base àquilo que ele estava querendo transmitir. O livro de Atos, ele faz a mesma coisa, ele não tira uma vírgula de um contexto judaico para transmitir. Por isso que quando você estuda a Bíblia, se você não entender a cultura judaica, se você não entender
a fé dos nossos pais, a fé do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a fé do povo judeu, você não vai conseguir compreendê-la na essência. Você vai criar vertentes que não tem nada a ver com a Bíblia. Não é possível tirar uma conclusão palpável da Bíblia sem conhecer a cultura judaica, sem se aprofundar um pouquinho nela, porque senão você vai criar um monte de conjecturas. Vou dar um exemplo. Eu lembro lá no Santander, o local onde eu trabalho, tem um segmento para pessoa física chamado de Van Gogh. Van Gogh é um artista, um pintor, se eu não me engano, ele é alemão, se eu não me engano. Acho que ele morou na Alemanha, né? Mas eu acho que ele não tem origem alemã, não. E uma vez chegou um rapaz, aí não tem nada num quadro, e lá tem umas figuras. O rapaz chegou e falou assim: esse quadro é de Van Gogh. Eu falei: é de Van Gogh. Eu falei: como que você sabe? Eu falei: eu estudei a vida dele, e só de saber, é lógico, o quadro deve ser conhecido, mas tinha um livro que mostrava todas as obras de Van Gogh, né? Aí ele viu uma figura que não era um conhecido, porque tem algumas figuras deles que é muito conhecido, algumas pinturas. E esse não era, ele chegou: é de Van Gogh. Eu falei: por quê? Porque eu conheço a forma, a cor, a característica da pintura, porque ele transmitiu. Então, para que ele possa compreender a pintura de Van Gogh, ele teve que estudar um pouquinho da história, da característica, porque tudo que você cria, você transmite um pouquinho da sua característica, da sua essência. Então, não tem como você entender a Bíblia sem você entender um pouquinho da fé dos nossos pais. Não tem como. E aqui, para você compreender, eu quero transmitir para você a quantidade. Eu só vou ficar e me atentar em 2 capítulos, e você vai ver a quantidade de conceitos judaicos que eu vou te dar aqui, sem eu estender pelos demais. É lógico que vai ter alguns versículos que eu vou lá em outro capítulo, mas só vou me ater a 2 capítulos do livro de Atos. Você vai ver a quantidade de conceitos judaicos ali estabelecidos. Primeira coisa, Flavinha, não está funcionando não, vai ter que ser por você mesmo, né? Olha só, aqui em Atos capítulo 1, volta lá comigo. Atos capítulo 1, diz assim, como nós estamos em pouco hoje, você pode participar, tá? Está até ali, se você quiser acompanhar. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo, tá vendo? Escrito para ele, acerca de tudo que Yeshua começou, não só a fazer, mas a ensinar. Deixa eu ir lendo aqui para eu conseguir. Mas aqui eu não coloquei tudo, né? Não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos, pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Yeshua foi ressuscitado, não só espiritualmente, mas corporalmente, o seu corpo físico foi ressuscitado, né? As quais também, depois de padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por ela por espaço de 40 dias, e falando coisas concernentes ao reino de Deus. Falando coisas concernentes ao reino de Deus. Irmãos, primeira característica judaica que você vai encontrar: reino de Deus. O Roberto ensinou um pouco hoje de manhã. Reino de Deus não era assunto comum com as demais religiões. Reino de Deus era algo comum dentro da característica judaica da nação de Israel, porque havia no passado uma profecia, desde Abraão, determinada e enfatizada pelos profetas, do reino de Deus, onde Deus estabeleceria o seu reino sobre a face da terra, e assim esse reino estabelecido na face da terra, ele será concretizado no mundo espiritual. Então a concepção de reino de Deus, ela é totalmente judaica. Quando nós estamos falando de voltar para a igreja primitiva, que esse é o desejo das nossas irmãs, dos nossos irmãos evangélicos e também católicos, voltar à origem da igreja primitiva. Não se volta à origem da igreja primitiva sem voltar aos contextos judaicos. Eu não estou falando desse contexto judaico nosso, depois eu vou entrar aqui num detalhe mais sobre isso, mas eu estou falando de ter uma referência judaica. Você pode voltar na plenitude para os gentios, mas não voltar para a igreja primitiva, ou a igreja do primeiro século, ou a comunidade do primeiro século, sem voltar para os judeus e para a sua essência. Não tem como. Ou então nós vamos falar e inventar uma outra
igreja, porque você vai ver as características judaicas dela. Primeira coisa, o reino de Deus era comentado. Então inicia. O reino de Deus não era um assunto na religião helênica. Não era assunto do hinduísmo ou do cristianismo, que nem existia cristianismo, né? O cristianismo foi existir depois do 3º século. Não era assunto dessas religiões, era um assunto dentro da nação de Israel e do seu contexto e das suas profecias. Então começa pelo reino de Deus. É o primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês. Segundo ponto, passa para mim, Flavinha. Passa de novo, que eu acho que eu já falei sobre isso. Está passando um pouquinho ali, ó. Jerusalém como centro da fé. Jerusalém como o centro da fé. Você vai ver como Lucas, diversas vezes, ele começa a apresentar Jerusalém como centro e a estadia das decisões tomadas pela comunidade do 1º século. Então ele sempre vai apresentar isso. Olha aqui em Atos capítulo 1, verso 4. Olha só que interessante. Diz assim, ó: e certa ocasião, estando com eles, determinou-lhes que não se ausenteis de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele que de mim ouvistes. Por que não se ausentar de Jerusalém, irmãos? É uma pergunta que eu preciso fazer. Por que não se ausentar de Jerusalém? Yeshua foi morto em Pessa, né? Antes de Pessa. Ele ressurgiu em Pessa. Passa-se 40 dias, ele estando com o Messias, e ele estava discutindo o assunto do reino de Deus. E ali fala: não ausenteis de Jerusalém, até que do alto serás revestido de poder. Por que não se ausentar de Jerusalém? Ausentar de Jerusalém não era só sair fisicamente, mas também não sair de centro, não sair de mentalidade, não sair da referência da fé dos pais, do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Você vai ver que, se você for ler todo o livro de Atos, diversas vezes Lucas fala e volta para Jerusalém. Ele poderia citar casos sem citar a cidade de Jerusalém, mas ele se preocupa. Ele entra no detalhe, fala assim: e os discípulos voltaram a Jerusalém, e tiveram uma contenda, e foram para os patriarcas da fé, e lá eles discutiram sobre em Jerusalém. Ele sempre coloca Jerusalém como o centro da fé da comunidade do 1º século. Olha que interessante, Atos capítulo 8, verso 1. Atos capítulo 8, verso 1. Também Saulo consentia na morte dele. Desencadeou-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava onde? Em Jerusalém. Ele poderia ter dito assim, Zé: e desencadeou naquele dia uma grande perseguição na comunidade. Acabou. Mas ele queria citar que ela estava onde? Em Jerusalém. Olha que interessante, continua lendo. E todos foram espalhados pela terra da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos, exceto aqueles que decidiam, aqueles que estavam na liderança, aqueles que eram os rosh. Como que é rosh em hebraico no plural? Não sei se é roshim, acho que é roshim. Exceto os líderes que estavam ali, os presbíteros que lideravam. Todos, mediante a perseguição que estava em Jerusalém, partiram para outras cidades, com exceção dos líderes. Permaneceram em Jerusalém. Então, Jerusalém era o centro da fé da igreja do 1º século, da comunidade do 1º século. Depois eu vou dar esse conceito de igreja, tá? Se você olhar Atos capítulo 15, passa aqui comigo. Atos 15. Vocês lembram da discussão sobre a circuncisão? Se era necessário o gentio se circuncidar ou não? Eles entraram num litígio, numa luta, e eu imagino os judeus discutindo, né, Zé? Não deve ser uma coisa muito tranquila, judeu conversando. Quando você vai na terra de Israel e você escuta judeu conversando, parece que eles estão brigando. Não, mas é conversa normal. Então você imagina numa discussão. Aí eles estavam lá discutindo.
uma situação nova. Gentios que antes não poderiam adentrar dentro do conceito judaico, que eles se depararam neste momento, eles tinham que discutir, como que eu vou dar acesso aos gentios? E Deus manifestou o seu poder a eles, sem antes eles circuncidarem, e chega alguns e fala assim, é necessário os gentios circuncidarem. Aí eles estão diante de um problema, o que eles fazem? Olha o verso 15. Então, alguns que tinham descido da Judéia, ensinavam assim os irmãos, se não vos circuncidardes, conforme o costume de Moisés, não podeis salvar-vos. Verso 2, tendo tido Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé, e algum dentre eles, subisse aonde? A Jerusalém, aos apóstolos, aos anciãos, sobre aquela questão. Então Lucas sempre apresenta Jerusalém como centro da fé. Ele poderia ter falado, e subiram os apóstolos. Subiram aos apóstolos em Jerusalém. A nossa fé não está em Roma, a nossa fé não está no Brasil, a nossa fé não está nos Estados Unidos, a nossa fé não está sem referência, mas a fé da comunidade do primeiro século, era ela pautada em Jerusalém. Isso tem muito significado. Quando nós cantamos aqui que Jerusalém é a nossa maior alegria, nós estamos dizendo que nós estamos voltando a esses princípios. Não é exaltando a Jerusalém, não é adorando ela, de forma que existe um objeto de adoração ali na cidade de Jerusalém, mas apenas que nós estamos voltando a nossa fé lá, a nossa origem. Pode cantar, Jerusalém é a nossa maior alegria. Se eu esquecer de ti, Jerusalém, esqueça a sua destra de mim. A minha destra de mim, né? Pega-se a minha língua ao palato. Jerusalém é o centro da fé da comunidade do primeiro século. Terceiro contexto, a promessa da escolha da nação de Israel. A promessa da escolha da nação de Israel. Atos capítulo 1, verso 6. Atos capítulo 1, verso 6, se vocês quiserem acompanhar na sua Bíblia, ou ali no slide, fica à vontade, tá? Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Roberto até falou um pouco sobre isso hoje. Restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Olha a pergunta deles a Yeshua. Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Isso é uma concepção das concepções judaicas que você pode colocar. Por que restaurará o reino a Israel? Roberto falou que existia um domínio de Roma e havia a esperança da nação de Israel de ser liberta. No contexto judaico, eu não vou entrar muito nisso, porque senão vão tomar o tempo e não é o objetivo do estudo. Mas na concepção judaica, existem diversas profecias que falam do Mashiach, que virá sobre a face da terra, e ele reinará dentro das terras de Israel, em especial em Jerusalém, a cidade do grande rei, e ele governará em Jerusalém sobre as demais nações, e todo o universo reconhecerá que Deus é o único Elohim sobre a face da terra, e que haverá paz na terra. Segundo a concepção judaica, quando houve o pecado de Adão e Eva, o mundo ele foi rebaixado em níveis. E nós estamos trabalhando para subir aos níveis espirituais onde Deus está. O Mashiach vai ser aquele, o nosso Mashiach Yeshua, vai ser aquele que virá e ele estabelecerá o nível mais elevado para que o mundo espiritual e o mundo físico esteja totalmente alinhado, esteja totalmente em linha. Então, essa é uma concepção extremamente judaica. Estabelecerá o Senhor o seu reino? Quando vai estabelecer o reino de Israel? Olha que ele não questiona, Yeshua não fala assim, que idiota essa pergunta, que boba a pergunta. Não, ele fala assim, e disse-lhe, não vos pertence saber os tempos, ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo, ou da terra, né?
Então a nação de Israel continua sendo uma referência da escolha para a presença de Elohim estabelecer no seu povo. Deixa eu só pular um pouquinho, Flavinho, acho que você está adiantando. Não, volta lá. Depois você entra aí. Quando você olha a nação de Israel, irmãos, quando nós falamos de igreja, se você olhar os evangelhos, só existe um versículo que fala sobre a igreja. Que quando Yeshua está lá na terra, se eu não me engano, que é Cesareia de Filipe, ele fala assim para Pedro, quem diz tu, Pedro, que eu sou? Aí Pedro chega e fala, tu és o Machia enviado da parte de Deus. Yeshua chega para Pedro e fala assim, e sobre ti eu estabelecerei a minha igreja. Se bem que a palavra igreja, ela vem do grego que quer dizer eclesias. Ela não tem uma origem dentro da cultura judaica ou dentro do contexto da história da nação de Israel. Possivelmente, a palavra em hebraico utilizada por Yeshua aqui é a palavra que traduz no português como assembleia. E sobre ti, Pedro, eu estabelecerei a minha assembleia. Quem é essa assembleia? Essa assembleia ela é composta pela nação de Israel, onde a nação de Israel faz com que eu e você sejamos enxertados nela. Mas a comunidade, a igreja que nós falamos é a nação de Israel. Porque Yeshua veio para o seu povo, porém os seus não o reconheceram. Nós somos enxertados na comunidade de Israel. Então, quando Yeshua está falando de estabelecer Pedro como a pedra dessa comunidade, ele está falando da nação de Israel, onde os gentios eles são enxertados nessa comunidade, eles são participantes. Ele não está excluindo os gentios, mas ele está estabelecendo conforme o chamado de Deus para a nação de Israel, e está trazendo e incluindo os gentios para esse chamado também. Então, quando nós falamos aqui de igreja, dá para entender que igreja é uma coisa, Israel é outro. Irmãos, não existe igreja sem judeu. Não existe igreja sem judeu. Não tem essa concepção que é totalmente romanizada. Quando nós falamos aqui igreja, o judeu ele faz parte pleno. Ele está na verdadeira casa. Ele faz parte dessa verdadeira comunidade. Ele é aquele que é habitante chamado como filho. Nós somos adotivos, enxertados nessa comunidade. Mas ele é o titular da casa. Hoje, na concepção cristã, parece que é o contrário. A igreja pertence aos gentios e a nação de Israel tem o seu chamado. Esse não é o conceito bíblico. Quando Yeshua fala da sua comunidade, ele está falando do chamado que Deus fez a Abraão e a sua descendência, e está incluindo aqui os gentios. Mas Francisco quer dizer que todo judeu, que só pelo fato de ter uma ascendência judaica, ele já tem salvo, ele já é salvo? Não, ele tem um chamado. Só por ter o sangue judeu, só por ter a sua ascendência abraâmica, ele tem o chamado. Ele tem o chamado, mas salvação não, porque isso é escolha. Ter compromisso com Deus não, porque isso é escolha. O judeu é circuncidado ao 8º dia, criança. Ele já entra no chamado sem ter escolha. Criança não tem, com o 8º dia falou, ô Rabino, para aí. Não vem fazer aqui, Brit Milá comigo não. Ele não tem escolha. 8 dias de idade. Mas o fato de servir ou não, ao crescer, ao ter a consciência do pecado ou não, é um direito dele, porque Deus lhe deu o livre-arbítrio. Mas quando nós falamos de comunidade, a promessa e a escolha de Deus como a nação de Israel, como seu povo. Como seu povo. Aguardando o Shavuot. Volta lá, Flavinha. Não botei esse slide, então acho que eu pulei. Passa mais um. Não, então volta lá. Volta lá. Observância das tradições judaicas. Olha que detalhe maravilhoso, que se você não olhar a sua Bíblia, você vai falar assim, o que Lucas estava querendo dizer? Olha aqui, Atos capítulo 1, verso 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, a qual está perto de Jerusalém. A distância, lê para mim. A distância do caminho de Me explica essa distância. Se você não entender a cultura judaica, você não vai entender nada que ele está falando.
que ele está falando? Dentro da cultura judaica, os rabinos estabeleceram aquilo que era permitido no Shabat e aquilo que não era permitido no Shabat. Aí eu não podia cegar, eu não podia colher, eu não poderia semear, não poderia acender fogo. Eu poderia caminhar, porém a minha quantidade de passos, de caminhada que eu poderia dar no Shabat, ela é limitada. Então aqui você vai entender o significado. A distância permitida para andar dentro do Shabat. Você vê o detalhe da preocupação de Lucas de transmitir. Ele não precisava nem colocar isso, pastor Zé, mas ele quis transmitir que ele conhece até a tradição judaica. Então ali ele estava dizendo que a distância percorrida permitida no Shabat, eles estavam cumprindo. Ele estava tanto querendo apresentar a característica judaica, como querendo dizer que os apóstolos, os discípulos de Yeshua, seguiam. Se você for no Monte das Oliveiras, que era a distância, até o local de Jerusalém, que possivelmente ele andou, você vai ver que era próximo, era bem próximo. Então eles andaram no Shabat numa distância permitida, conforme a tradição judaica. Está vendo os detalhinhos? Ele não coloca isso aqui à toa, ele coloca com algum objetivo. Passa ao outro ponto, Flavinho. Esse é o quinto ponto. Aguardando a festa de Shavuot. Vocês já pararam para pensar, Sandrinha? É uma pergunta para falar. Irmãos, a gente precisa conhecer e entender por que isso. Porque o nosso trabalho é resgatar essas origens. Quando eu encontro pessoas chegando e falam assim, mas vocês são judaizantes. Aonde você já viu eu ou o pastor José obrigar, o Sandrinho, você já viu eu te obrigando a botar um quipá? Um talite? As pessoas colocam por sua vontade. Aqui nós não estamos judaizando ninguém, eu volto a repetir, o nosso chamado não é fazer com que todas as congregações tenham o mesmo serviço que nós temos na parte da manhã, se bem que a parte da tarde é muito semelhante, mas na parte da manhã, esse é um chamado específico nosso, onde nós estamos desenvolvendo um ambiente factível para o judeu, permissivo para ele, para que ele possa conviver juntamente com o gentil, e nós precisamos resgatar a nossa ascendência judaica. Eu, por exemplo, eu acredito, e é trabalho nosso resgatar essa ascendência. Eu não posso obrigar um não judeu a viver como tal, a viver como judeu. Isso é judaizar. Isso é trazer algo que não é bíblico, porque Paulo fala que cada um permaneça como foi chamado, mas tendo uma referência o quê? Judaica. Tendo uma referência judaica. Então o papel da nossa congregação é de fazer um ambiente favorável ao judeu, um ambiente agradável. Para mim é maravilhoso vir aqui cantar os louvores que nós cantamos de manhã, cantamos a palavra do Eterno, exaltando o seu nome, mostrando que a comunidade de Yeshua precisa retornar aos princípios judaicos da sua fé. O que é retornar aos princípios judaicos? É reconhecer a nação de Israel como o povo escolhido de Deus, é entender que o não-judeu foi enxertado na comunidade de Israel, é entender que mesmo que ele ainda não entenda de Yeshua, existe um tempo, e isso foi estabelecido pelo próprio Deus para a salvação daquele que não é judeu, é entender que uma hora eles vão compreender e que todo Israel será salvo, e que esse dia será a vida dentre os mortos. Olha quão profundo é entender sobre o Shabat, é deixar essa concepção romana que o domingo foi substituído pelo sábado, é dar oportunidade à igreja evangélica a retornar aos princípios das festividades. Isso é o nosso papel. Não é fazer com que todas as igrejas sejam igual a nós. Isso não é o correto. Então aqui, aguardando o Shavuot, faça a pergunta: por que esperar 40 dias depois? Yeshua tinha sido ressuscitado. Por que ele ficou lá com os discípulos, conversando acerca do reino, ensinando sobre o reino para os discípulos? E falou assim: não ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Algum sentido Yeshua queria transmitir aos discípulos. Alguns sentidos ele não estava esperando 40 dias sem sentido nenhum. Porque senão ele poderia ter revestido do poder, o Espírito Santo poderia ter descido sobre todos, no segundo dia, no terceiro dia. Não, mas espere 40 dias, espere até que vocês sejam revestidos em Shavuot. E eles esperam. Olha lá, Atos capítulo 2. Aproximando-se
o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e achou toda a casa que estava assentado. E foram vistas línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça de um deles. O que foi visto aqui, irmãos? Presta atenção comigo, olha o detalhe. Lucas está querendo ensinar algo para mim e para você. O que foi visto ali? Eu até coloquei de branco. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Por que ele teve preocupação em citar viram línguas repartidas como de fogo? Alguma coisa ele queria representar com esse ato. Algum significado de Shavuot estava oculto que ele estava querendo transmitir. Vamos entender isso aqui melhor, para que você possa compreender? Ele está querendo trazer aqui uma concepção totalmente judaica. Por quê? O que significa a festa de Shavuot? Entenda comigo rapidinho. A festa de Shavuot, dentro da história da nação de Israel, é o momento da aliança entre a nação de Israel e o Eterno. É o casamento entre a nação de Israel e o seu Deus. A sua Ketubá, que a maioria de nós temos a nossa Ketubá, é a Torá que foi dada. A Torá é aquilo que testifica o casamento da nação de Israel com o Criador. Ela foi dada lá em Êxodo capítulo 19, verso 20 e capítulo 20. Então ali estava tendo uma união entre Israel e o seu Deus, e a representatividade, o chamado da nação de Israel como uma nação de sacerdote para as nações. Presta atenção, Shavuot é o simbolismo que o chamado da nação de Israel, de união entre Israel e o Deus Criador, onde foi entregada a Ketubá, a sua Torá, está capacitando a nação de Israel para exercer o seu chamado sacerdotal para as nações. O que ele está querendo representar aqui? O mesmo sentido. Esperou-se 40 dias para chegar a Shavuot, para aquela comunidade que agora estava incluída totalmente um conceito judaico, agora pudesse também inserir os gentios, para que assim como a nação de Israel foi capacitada lá em Êxodo 20, essa comunidade que está iniciando aqui, possa ser capacitada para levar a palavra de Deus, não somente em Samaria, não somente em Jerusalém, mas em todos os confins da terra. Por isso que esperou Shavuot. O significado de Shavuot lá para a nação de Israel, quando a Torá foi dada, está sendo concretizado aqui também. O mesmo sentido, o mesmo significado. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Por que ele falou foram vistas? Vai lá em Êxodo 19. Passa para mim o slide, Flavinha, para ver se está aí. Isso mesmo. Êxodo 19, 18. Vai lá comigo. Olha que interessante, irmão. Presta atenção no detalhe. Lembra lá. Eles viram os trovões, os relâmpagos, e eles viram uma voz como uma voz de fogo. Viram. Eles viram. Olha aqui Êxodo 19, 18. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Eterno descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subia como a fumaça de uma fornalha. Todo o monte tremia grandemente. Passa aí, Flavinha, verso 19. Deixa eu ver aqui. Não, verso 19 está ali. E o sonido do chofar, aí na sua tradução deve estar assim, e o clangor da buzina, ia aumentando cada vez mais. Então Moisés falava e Deus lhe respondia por uma voz. Presta atenção nisso aqui, ó. Deus respondia por uma voz. Passa aí, Flavinha. Olha o verso 18 do capítulo 20. Presta atenção, porque eu vou explicar lá o que aconteceu em Atos aqui, ó. Êxodo 20, verso 18. Leia comigo. Quando o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o sonido do chofar,
e o monte fumegando, e o povo viu tudo. Isso retirou-se e pôs-se de longe. Irmãos, o povo não ouviu a voz. Os rabinos ensinam isso. Eles não somente ouviram a voz, mas eles viram. Ela tinha forma. A voz do Eterno, ela tinha forma. Eles a viram. Por isso que lá em Atos fala que eles viram a voz como de fogo. O mesmo sentido, eles viram. O que Lucas estava querendo dizer? Que assim como ocorreu o chamado da nação de Israel lá em Êxodo 20, aqui está acontecendo e reafirmando o chamado da nação de Israel, do povo judeu, de inserir os judeus e a sua comunidade para todas as nações da terra. Então ele está fazendo um paralelo com o Êxodo 20. Ele está fazendo uma referência. Todo o conceito, por isso que eu te falo, não dá para você estudar o Novo Testamento sem conhecer a cultura judaica, sem conhecer um pouco da tradição, sem conhecer um pouco do conceito da nação dos nossos pais. Senão eu vou pegar aquilo e vou tirar de um conceito qualquer. Por que Pentecoste? Porque Deus adora festa. Porque Shavuot? Porque Shavuot é lindo demais, é a festa dos frutos, é maravilhoso, são os primeiros frutos, são levados nessa festividade. Não, tem uma profundidade espiritual por trás. Quando você está aqui celebrando Shavuot, você está enfatizando esse chamado que Deus deu à nação de Israel, na qual você foi incluído, de fazer com que Deus seja conhecido sobre toda a face da terra. Então aqui é um aspecto, Shavuot, aguardando a festividade de Shavuot. Talvez se fosse um autor qualquer, deveria assim, mas os judeus receberam a festividade em tal dia. Não, ele teve a preocupação de citar Shavuot. Ele teve a preocupação de citar que a manifestação do Espírito derramado sobre os apóstolos e sobre os discípulos, ela foi vista, a voz foi vista. Volta lá, Flavinha. Volta antes. Volta. Olha lá. Não, beleza. De repente veio do céu, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles. Eles viram a voz repartida como de fogo. O mesmo sentido lá atrás, foram vistos. Pode pular, vai para lá agora. Olha só, a promessa é para os judeus e ela é familiar. Irmãos, Yeshua, ele é muito direto, quando aquela mulher chega para ele, e ela fala assim, Senhor, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele chega para aquela mulher e fala assim, eu falei isso para vocês esses dias, minha filha, não é lícito eu dar os pães dos filhos aos cachorrinhos. E ela sabiamente, o que ele está falando? Que aquilo que era espiritual, o pão que alimenta, aquilo que Deus tinha estabelecido, ele estava dando para os filhos. Yeshua, ele não estava excluindo essa mulher, ele estava fazendo ela raciocinar. Um homem sábio faz isso, o judeu tem a mania de responder a pergunta com outra pergunta, fazendo outra pergunta, levando a pessoa a raciocinar. Não é lícito, minha filha, dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Ela chega para ele e fala assim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aquela mulher automaticamente, ela se insere na comunidade de Israel. E ele chega e fala assim, vai minha filha, a tua fé te salvou, te curou. Seja feita conforme a tua fé. Ela se insere na comunidade de Israel, Zé. Ele falou assim, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando aquela mulher diz que ela está comendo das migalhas, ela se insere, mesmo tendo um cachorrinho, que talvez seria algo inferior. Mas ela se insere, ela não se sente ofendida pela palavra de Yeshua, ela não se sente humilhada, ela não se sente menor, mas ela fala assim, eu sou grata por ser algo talvez inferior, mas eu estou dentro da casa. E ela se insere dentro da casa, ela entra e ela se é participante. Agora sim eu ajo, porque você se faz presente na casa de Israel. Aí Yeshua pôde agir, aí ele transformou, aí ele atendeu, ela foi inserida. Então, dentro do contexto judaico, não tem esse mimimi, vai ofender judeu. E os árabes, já vi pastor falar assim, e os árabes?
Se os árabes querem ter um compromisso com Deus, aprendam a perdoar a nação de Israel, porque todos os lados têm os seus erros, seus defeitos, seus acertos. Mas aprenda a amar a nação de Israel. Não tem essa história de crer em Yeshua e odiar judeu. Não tem essa história de crer em Yeshua e odiar árabe. Estou falando só para defender judeu, não. Não tem a história de crer em Yeshua e odiar o teu próximo. Então o árabe vai continuar sendo o árabe, mas ele vai ter uma referência judaica. Simples assim. Não é mais a sexta-feira, é o Shabat. Não é mais o Alcorão, é a Torá. É simples assim. Yeshua é direto, a conversa é papo reto, como diz no nosso cotidiano, né? É direto, com muito respeito, mas é direto. Então, quando nós estamos falando que Deus estabeleceu, a promessa foi para a nação de Israel. Olha ali o capítulo 2 de Atos, verso 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos, e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Foi dado a vós e vossos filhos. Olha Atos capítulo 3, verso 13. O Deus de Abraão, lê comigo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais. O Deus de nossos pais, nós falamos Elohei Abraão, Elohei Isaac, Elohei Jacob. O Deus dos nossos pais. Não era algo que estava excluindo a nação de Israel, mas ele estava introduzindo. Na concepção, Yeshua fundou uma nova religião. Me mostre isso na Bíblia. Me mostre isso na Bíblia. Ele fala o Deus de Abraão. Ele puxa a fé lá de Abraão. Vocês lembram de Atos capítulo 7? Quando Estevão e Lucas é maravilhoso em detalhar o discurso. Quando Estevão é questionado sobre a sua fé, ele começa a relatá-la. Ele fala da sua fé. Ele não chega falando assim, não. Eu era judeu, eu cria no Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó, eu cria na fé dos nossos pais, porém veio Yeshua, que viveu como judeu, que guardou a Torá, que foi obediente à Torá, que falou que a Torá não há de cumprir, como fala que ele fala? Não deixará de cumprir nem um jota, nem um tio da Torá, sem que tudo se estabeleça. Chega esse judeu que nasceu dentro da concepção judaica, que é descendente de Davi, que ensinou sobre a Torá, que ensinou sobre amor. Ele veio, acabou com a fé dos nossos pais e criou uma nova religião. Ele não contou essa história. Ele que acabou com a maldição, que é a Torá, e agora ele me deu uma nova religião. Ele não contou essa história. Quando foi interpelada a sua fé, ele fala assim: e Deus chamou Abraão, e que de Abraão veio Isaac, e de Isaac veio Jacó, que os nossos pais desceram ao Egito, que de lá Deus levantou um libertador, que esse libertador tirou a nação de Israel do Egito, e depois veio Yehoshua, Josué, e depois vieram os profetas, que depois veio Davi, e aí foi estabelecendo, de Davi descendeu Yeshua, que é este que nós estamos vos anunciando. Ele fala da fé começando lá no passado. Ele não fala de uma fé cortando a história, mas ele fala assim: o Deus dos nossos pais, o Deus dos nossos pais. Irmãos, Yeshua tem uma história. Nós temos uma história. O Messias na qual nós apresentamos, ele é judeu. Ele veio ensinar as nações a reconhecer não uma adoração a ele, mas uma adoração ao único Deus sobre a face da terra. Esse é o Mashiach que nós cremos. Esse é o papel dele, fazer com que as pessoas guardem a Torá, com que as pessoas se transformem. E isso ele tem feito. Eu sempre digo isso, irmão Renato. As pessoas têm conhecido, Ivan, o verdadeiro Mashiach, têm tido uma experiência com o verdadeiro Mashiach, mas têm aprendido do não verdadeiro. Tem experiência porque eu sou verdadeiro, eu conheço um monte, ex-homossexuais, que não queria ter compromisso nenhum com Deus e passou a ter crendo em Yeshua, ex-adúlteros, ex-ladrões, homens grossos, mulheres grossas, pessoas ignorantes, pessoas que não cuidam da família, pessoas que querem tratar o outro mal, que tiveram suas vidas transformadas por esse Mashiach, sem pedir uma ajuda, Zé, e teve aquela experiência, aquilo transformou a vida, de maneira que ele não se apaga. Aí eles vão dentro da comunidade e falam: essa história de judeu você esquece, tá? Você crê num judeu que transformou sua vida, mas não segue o que ele fez, não. Não guarda Shabat, não. Não olha para a nação de Israel, não. Eu lembro que uma vez eu estava estudando
estava vendo um filme sobre o Holocausto, né? Aí o filme do Holocausto era que antes de haver toda aquela matança, começaram a haver os guetos, né? E os judeus foram expulsos de vários estabelecimentos na Europa, né? Não podia entrar na escola, não podia ir no restaurante. Aí tinha uma foto lá que um judeuzinho, ele entrou, não, é duas partes, né? Que ele chega e fala assim, ele viu a imagem de Jesus crucificado. Ele falou, mas ele não é judeu? Se ele não tivesse aqui, ele não estaria usando a estrelinha amarela também? Ele não estaria usando a estrelinha amarela, ele é judeu. Aí teve uma hora que ele foi expulso do restaurante. E dentro do restaurante tinha uma imagem do crucifixo. Falei, engraçado, está expulsando eu, judeu, mas tem uma foto de um lá dentro. Olha, é inconcebível, né? Crer num judeu, expulsa os judeus, mas está lá. Ah, não, eu creio em Jesus. É a mesma coisa, tá? É lógico que não existe um antissemitismo do passado. Eu de maneira nenhuma quero falar nas igrejas evangélicas que existe isso. Mas aquele antissemitismo sutil, não quero nada de judeu, eu não quero ouvir nada de festa bíblica, está para a nação de Israel e olhar aqueles judeus, olhar no templo, tudo no inferno, negaram Yeshua, mataram. Esse é aquele antissemitismo romano que inculcou na mente das pessoas que a gente precisa matar. Nosso papel é tirar isso da mente das pessoas. Então, o Deus de Abraão, a promessa é para os judeus e a linguagem familiar. Passa, Flavinha, para ser mais rápido, senão não finalizo. Local de reunião, irmãos, olha que interessante. Local de reunião. Esses judeus não estavam numa igreja, eles não se reuniam em um local qualquer, mas eles tinham um local fixo que eles se reuniam, porque eles eram judeus. Olha ali que interessante, Atos capítulo 2, verso 42. Vamos ler comigo? Porque todo mundo que fala de restaurar a igreja do primeiro século, pega esse versículo. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Verso 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E, olha, leia comigo. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Mas por que todos os dias ele estava no templo? Mas o templo deixou de existir. Eles estavam onde todos os dias? No templo. E partindo pão em casas. Mas eles entravam no templo. E não era qualquer judeu que entrava no templo assim, não. Tinha que ter uma estrutura, tinha que ter uma história, tinha que ter uma presença. Eles estavam todo dia no templo, porque era o local da fé deles. Era um local onde era comum, eles não se reuniam numa casa alheia, mas eles estavam no templo porque eles partilhavam da mesma fé da nação de Israel. Então isso é um detalhe importante. Quer restaurar como a igreja do primeiro século? Infelizmente hoje não tem um templo. Infelizmente, eu falo infelizmente. Eu acho que se tivesse um templo, algum benefício teria o templo para nós. Mas eles estavam lá todos os dias no templo. Judeus, vivendo como judeus, partilhando da mesma fé. Tinha discordância, lógico, mas partilhando da mesma fé. Ele falava o Deus dos nossos pais. Passa aí, Flavinho, eu acho que tem outro texto, acho que é Atos 5. Atos 3, verso 1. E Pedro e João subia junto ao templo a hora da oração, a hora nona. Ele não ia orar na casa de Tiago somente, ou na casa de João. Poderia até ir, mas o local de referência das orações era no templo. Atos 5, verso 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Yeshua HaMashiach. Todos os dias. Não era só Shabat, todos os dias no templo. Porque era uma referência. Se fosse um lugar que não tivesse importância, não teria sentido nenhum. Estavam ali todos os dias porque o templo era um local especial para eles. Eles entendiam o significado do templo. A linguagem é familiar, um outro conceito. Por que a linguagem é familiar? Eu coloquei isso. Porque quando Pedro, quando Tiago, quando Paulo, quando até Lucas, quando havia um ensino sobre Yeshua, quando os apóstolos estavam ensinando Simone, ele não falava uma linguagem que era à margem dos outros judeus. Era uma linguagem que era favorável, era conhecida.
Por isso que eu te falo, estuda a Bíblia fora do conceito judaico, que você não vai entender nada. Mas a linguagem era familiar. Aqueles judeus que estavam falando, que eram os apóstolos, para os judeus que não criam em Yeshua, os judeus que não criam entendiam a linguagem, entendiam a conversa, porque eram assuntos que eram pertinentes aos dois. Olha que interessante. Atos 2, verso 37. Reouvindo eles, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, está lá em amarelinho, e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito. Ao verso 19 do capítulo 3, arrependei-vos. Irmãos, arrepender, se você perguntar para um irmão, eu não estou criticando meus irmãos, eu os amo, eu estou falando assim, se você perguntar aquilo que ele compreende e entende de arrependimento, ele vai chegar e vai falar assim: o que é arrepender? É eu praticar, irmão Penha, algo que eu fiz e eu não gostei daquilo, eu me arrependo, eu choro, eu vou diante de Deus e falo assim: eu pequei. Quando um judeu escuta a palavra arrepender em hebraico, que quer dizer techuvá, aqui Pedro estava falando em hebraico para judeus, e a palavra que ele usou de arrepender é techuvá. Escuta uma coisinha, não existe techuvá sem a Torá, porque techuvá quer dizer o quê? Presta atenção em mim aqui na frente. Eu estou andando num caminho, esse caminho não é correto, ele é contrário à Torá, eu paro, eu percebi que esse caminho não é correto, eu faço uma techuvá, eu faço o quê? Eu retorno para a minha origem, que é a Torá. Então, arrepender sem a Torá é impossível, pelo menos dentro da igreja do primeiro século, tá? Dentro da comunidade do primeiro século. Techuvá, quando eles estavam falando para judeu, não precisava falar assim: ô judeu que está aí, você está no caminho errado, agora pratica a Torá. Não, só dele falar assim: ei, faça techuvá, ele saberia que se ele não guarda o Shabat, era para começar a guardar o Shabat. Ele saberia que se ele não faz a tzedaká, é para ele começar a fazer a tzedaká. Ele sabia que se ele não amava a Deus como o único Deus, é para ele começar a amar a Deus como o único Deus. Então a techuvá, a palavra arrepender, ela automaticamente liga-se à Torá. Quando o Roberto ensinou aqui sobre a serpente, que está dentro da paraxá que se passou, da Rucat, a serpente foi levantada, não é isso? Qual que era o intuito da serpente? O intuito da serpente era que, ao vê-la, a pessoa que foi picada, porque a pessoa que estava sendo picada, ela tinha cometido algum pecado, ela tinha errado, porque a origem da serpente foi por causa da murmuração. Então a pessoa que foi picada pela serpente, ela foi picada e ela olhava para a serpente, não era um passo de mágica, senão é muito fácil, vira um amuleto. Não era um passo de mágica, era olhar para a serpente e olhar que o caminho não estava correto e tinha que fazer o quê? Retornava para o caminho. Por isso que Yeshua fala: assim como Moisés levantou uma serpente, Deus me levantou. Porque qual que é o papel do Messias? Quando as pessoas olharem para ele, perceberem que o seu caminho está errado e retornem para onde? Para a Torá. Então, assim como a serpente foi levantada, que o intuito da serpente ser levantada por Moisés era de lembrar a pessoa que ela tinha pecado e que ela tinha que voltar para os caminhos da Torá, assim estou eu sendo levantado, para que quando cometerem o pecado e andarem fora dos caminhos da Torá, lembre que eu fui levantado e retorne para ela. Esse é o papel do Messias, é esse o papel, de trazer as pessoas de volta à Torá. Francisco quer dizer que toda a humanidade vai ter que guardar a Torá plena? Não, cada um dentro do seu papel. O judeu sabe disso de uma forma muito clara, poloniana. Cada um dentro do seu papel. O judeu tem lembra da escalinha? O sumo sacerdote tem uma exigência muito maior, o sacerdote com a exigência um pouco menor, a nação de Israel com a exigência um pouco menor do sacerdote, a nação de Israel, os estrangeiros um pouco menor da responsabilidade para os judeus, e assim vai, cada um na sua função. O pai com a responsabilidade, mas a mãe maior do que o filho, o esposo com a responsabilidade maior do que a esposa. Isso é coisa mais normal da face da terra, mais normal.
Então, todos guardando a Torá de forma igualitária? Não, cada um dentro do seu chamado. Cada um dentro do seu chamado. Arrependei-vos. Então, é uma linguagem familiar. Passa, Flavinha, já está acabando, tá, irmãos? Dá mais 5 minutinhos. Olha só, o relacionamento entre judeus e gentios. Irmão, preste atenção aqui em mim, que isso aqui é fundamental para que você entenda. A cultura judaica, ela nunca foi muito sociável. Eu estou falando a nível de liturgia, tá? A nível de questões religiosas. Os judeus sempre foram muito reservados, né? Mas não por não desejar transmitir, mas pelas perseguições que o judeu sofreu durante o longo da sua história. Mas sempre foram muito reservados na sua fé. O judeu deseja o bem ao próximo, ele procura fazer o bem ao próximo, independente da sua crença. Estou falando geral, mas a grande maioria sim. Procura fazer o bem para o seu próximo, independente da sua crença. Mas transmitir a sua fé, a sua religião, eles são um pouco reservados. Depende um pouco mais de intimidade, um pouco mais de carinho, de acelo. E o judeu é um pouco reservado. Isso não foi diferente dos apóstolos. Não foi diferente dos apóstolos. Eles não chegaram assim e entenderam, eu vou sair daqui e vou para um outro lugar, eu vou sair da terra de Israel. Eles não saíram da terra de Israel, ficaram ali dentro, tá? Então, assim, depois, Paulo sim, que teve uma visão mais missionária, um chamado mais missionário, mas os outros permaneceram, fizeram algumas discussões fora da terra de Israel, mas o centro estava ali. Mas a vida social do judeu com o não judeu não era tão simples até para os apóstolos. Até para os apóstolos. Quando eles encontraram Yeshua conversando com aquela samaritana, eles estranharam. Não é comum ao judeu conversar. E aqui, olha que interessante, Atos 10, vai lá comigo. Porque se vocês começarem a ler Atos capítulo 1, você vai ver, Roberto, que Yeshua ficou 40 dias, nós lemos, conversando a respeito do reino de Deus. Pedro, isso aqui acontece, Atos capítulo 10, fala que, os teólogos falam que aconteceu 10 anos depois da morte de Yeshua. Olha o tempo que se passou, para que o gentio pudesse ter acesso às coisas espirituais. 10 anos depois, Pedro ensinando para os judeus, enfatizando para os judeus, ensinando para homens tementes a Deus, que depois você vai entender qual a diferença de tementes a Deus ou para um prosélito. Mas não era comum um judeu sentar com um não judeu e conversar. Olha aqui, Atos capítulo 10, verso 1. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a, leia ali por mim, temente a Deus. O que quer dizer temente a Deus? Olha só, este homem estava tendo uma revelação para que mandasse os seus servos que fosse até uma casa encontrar Pedro. E no mesmo tempo que ele estava tendo essa revelação, Pedro estava tendo uma visão que descia do céu um lenço com vários animais impuros para se comer. Vários animais, porco, mariscos, vai estando aí, vai falando. Todos os animais impuros que não poderiam comer, estavam ali sendo descritos na frente de Pedro. Pedro olha para aquilo, Deus fala assim, coma Pedro. Pedro chega e fala assim como um não judeu, né? Não, Senhor, como isso todo dia, já estou feliz da vida, já estou farto. Não, ele chega e fala assim, Senhor, nunca coloquei coisa imunda na minha boca. Nunca comi isso. Nunca botei. Ele permaneceu judeu. Yeshua não estava autorizando lá a comer carne de porco. Ele permaneceu judeu. Nunca botei isso na minha boca. Aí Deus chega na visão e fala assim, não chame impuro aquilo que eu santifiquei. Acaba a visão, o sol é tomado. Pedro para no local onde ele estava orando e começa a andar. A Bíblia fala que ele raciocinou, ele estava pensativo. Por que ele estava pensativo? Ele sabia que aquela visão não era literária. Deus não estava permitindo, ele estava tentando raciocinar o que Deus tinha revelado a ele da visão. De repente, chega aqueles homens enviados por Cornélio, que eram não judeu,
e manda chamar Pedro. Aí Pedro volta, vai lá para a casa de Cornélio, e lá ele olha e conhece Cornélio e anuncia o evangelho para Cornélio. É aqui que inicia o evangelho para os não-judeus. E quando ele chega lá, a primeira coisa que Pedro fala: você sabe que não é lícito, não é normal para um judeu assentar-se à mesa com um não-judeu. Eles ainda não entendiam. Ele estava aprendendo sobre o reino. Aí ele chega lá e fala assim: não é lícito. Só que Deus revelou a mim uma visão que eu não posso chamar os homens que Deus os santificou como imundo. A visão não era de comida, a visão era de homens. E aqui a Bíblia fala que esse homem era piedoso e temente a Deus. O que era um homem temente a Deus? Não precisa ir lá, mas se você for em Atos capítulo 6, verso 5, você vai ver que havia Nicolau, que era um prosélito. O que é prosélito? Uma pessoa que era convertida ao judaísmo. Então existia judeus, existia não-judeus que se convertia ao judaísmo, e era como se fosse judeu, porque ele se converte, ele faz a Brit Milá, ele passa por uma fiscalização muito séria para entrar dentro desse contexto. E existe aqueles que não são judeus, não querem se converter ao judaísmo, mas são pessoas o quê? Tementes a Deus. São pessoas que amam a nação de Israel. Você vai ver que Cornélio tinha o testemunho da nação de Israel. Ele era um temente a Deus. Inicialmente o evangelho é pregado para esses homens tementes a Deus. Você vai ver que Cornélio, embora não era um judeu, mas ele tinha toda uma característica judaica. Cornélio orava no horário que os judeus oram. Cornélio fazia orações. Ele dava de tzedaká. Olha que interessante ali embaixo, ó. Atos capítulo 10, verso 3. Este quase a hora nona do dia, isso é um horário da oração judaica. Viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual fixando os olhos nele e muito atemorizado disse: que é, Senhor? Disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Ele é um homem temente, ele tem característica. Possivelmente, ele, por ser um homem respeitável, tinha acesso a alguma sinagoga, porque ele é respeitado dos judeus. Mas não acesso como um judeu, mas acesso de forma respeitosa. Passe um pouquinho. E aí finalizou, né? Passa um pouquinho e finaliza. Irmãos, por que eu te mostrei isso? Olha a quantidade de características judaicas que eu estou te apresentando. Olha a quantidade de contexto, porque a intenção de Lucas é de transmitir a união entre judeus e gentios, mas tendo uma referência judaica. Quando você lê Efésios capítulo 2, vai lá comigo para a gente encerrar. Encerrar não, falta mais um capítulo, mais um verso depois. Efésios capítulo 2. Efésios 2, deixa eu só achar aqui. Verso 11 diz assim, ó: portanto, lembrai-vos de que vós outrora erais gentios, ele usa o verbo aqui no passado, por nascimento, e chamados incircuncisão, pelos que no corpo se chama circuncisão, feito pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem o Messias, separados da comunidade de Israel. Olha a comunidade que Yeshua fala aqui: e sobre ti eu te farei como pedra sobre a minha comunidade. E estranhos à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, porém, Yeshua, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue do Messias chegastes perto. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos o povo fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio dele, no qual consistia não em lei de mandamentos, em ordenanças humanas, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo um novo homem fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ele a inimizade. E se a gente continuar a ler, e ele vindo evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto,
pois por eles ambos temos o mesmo acesso em um só Espírito. Ou seja, irmãos, quando nós falamos aqui como é a igreja de Yeshua, não existe igreja, Ivan, sem a nação de Israel. Eles são os donos da casa, vamos dizer assim, os verdadeiros filhos. Nós somos adotivos e fomos inseridos. Então me entristece quando chega pessoas aqui que não entendem o nosso papel. Eu já falei, eu não tenho característica de pregação, às vezes as pessoas vão embora, que fica cansativa. Vocês nunca vão ver aqui, Poli, aceita Jesus hoje na sua vida? Vem cá, Poli, vou fazer. Eu fui numa igreja uma vez, que eu estava ensinando. Quando ensinou, eu terminei, passei a palavra para o pastor, ele apagou a luz. Eu quase para sentar, eu tive que tatear assim para me encontrar. Ele apagou a luz e começou a tocar, fazendo apelo para que as pessoas, não esperem isso de mim. Não estou falando que eles estão fazendo errado isso, é uma característica que o Eterno deu a eles, e que o Eterno deu a nós. Aqui você vai aprender a palavra, aqui você vai ensinar, aqui você vai ouvir falar do reino de Deus. Nós vamos falar de salvação, nós vamos falar que Yeshua é o autor da vida, nós vamos falar que Ele é o nosso Mashiach, a cruz é o poder de Deus para todo aquele que crê, e Yeshua é o nosso cabeça, Ele vai ser pregado sempre, mas dentro dessa cultura, dentro da referência judaica, tendo a nossa fé dos nossos pais. Não vou tirar Yeshua da história dele por um motivo de encher a igreja. Não vou criar um louvor que a gente vai apagar algumas luzes, às vezes a gente paga para economizar, só esse o intuito, mas não para te dar um momento de emoção. Vocês já entraram dentro do quarto e ouviram música romântica? Você vai chorar, ser melancólico. É lógico que Deus transforma a vida das pessoas com isso, irmão, não estou falando isso. Maravilhoso você entrar dentro do quarto, louvar o Senhor, engrandecê-lo. Mas Deus, Ele se agrada muito mais com a vida de obediência que nós precisamos ter. Então, para finalizar, Isaías capítulo 61, vai lá. Isaías 61. Verso 9, diz assim, só o verso 9. A sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes nos meios dos povos. Todos quantos ouvirem o conhecerão como descendência bendita do Senhor. Deus está falando aqui para a nação de Israel, na qual nós fomos inseridos. Se você crer no judeu Yeshua, não precisa você se transformar em um judeu. Você pode ter a fé desse judeu. Você pode amar ao Deus desse judeu. Você pode viver como ele, que creu num único Deus. Você pode amar o teu próximo como a ti mesmo, porque ele te ensinou a viver assim. Você pode amar a nação de Israel como a nação escolhida, mas você foi enxertado. Você foi inserido dentro dessa comunidade e você tem uma referência dela. E é isso que nós estamos aqui trabalhando, para que a comunidade evangélica retorne ao princípio da igreja do primeiro século. Unir judeu e gentil é um papel dos mais espirituais que se tem, Olha só, eu vou ler um texto, você não precisa ir lá, mas eu vou ler Atos 2, verso 18, e presta atenção em mim, na leitura. Depois você pode ler em casa com mais calma, tá? Mas Atos 2, verso 18 diz assim, Deus, deixa eu ver aqui, Atos 2, verso 18, e também do meu espírito, não é esse aqui não, está errado, é o verso 3, tá? É o capítulo 3, Atos 3, verso 18, Deus, porém, cumpriu o que já antes pela boca de todos os profetas havia anunciado, que o Messias havia de sofrer. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os céus, os tempos de descanso pela presença do Senhor. E envie ele a Yeshua, que antes foi pregado. E envie Deus a Yeshua, que antes foi pregado. Olha o verso 21. Convém que Yeshua permaneça no céu até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Convém que Yeshua fique nos céus, retido por Deus, até que a restauração de tudo possa se concretizar.
E quando fala restauração, fala-se da união entre judeus e gentio. Porque se a rejeição trouxe salvação para a humanidade, quanto mais a sua admissão, senão a vida dentre os mortos. É o que diz Romanos 11. Então o nosso papel é de unir judeu de gentio. Não é de converter pessoas ao judaísmo. Esse não é o nosso chamado, mas é de ter a nossa referência. Eu espero que você saia daqui aprendendo e muito abençoado, para que a gente possa cada vez mais compreender a palavra de Deus e assim o seu nome vai ser exaltado.